E a luta armada de esquerda foi uma causa ou uma consequência do golpe de 1964? Qual é a sua análise sobre este ponto? Vamos lá, Fernanda. Aqui nós entramos num ponto de muitas divergências, né? Naturalmente, o leitor, o ouvinte, ele aprendeu que a luta de esquerda foi uma resposta a uma ditadura militar, não é mesmo? Então, estudantes pegaram em armas para combater a ditadura e lutar pela democracia. Isso é o que nos é ensinado normalmente. O projeto de luta armada, na verdade, ele foi intensificado, né, após a instauração do regime militar. Só que ele é anterior ao 31 de março. Então, pelo menos entre 1961 e 62, a gente já tinha ali os primeiros brasileiros treinando em Cuba, a fim de repetir a Revolução Cubana no Brasil. Então lembremos, Revolução Cubana 1959, regime militar instaurado 31 de março de 1964, tá? E esse período de 60 a 64 foi um período de movimentação, de articulação no que tange aos projetos de luta armada. Tá? E quem tiver alguma dúvida sobre isso, caso o meu livro não baste, eu recomendo a leitura do livro Imagens da Revolução, Documentos Políticos das Organizações Clandestinas de Esquerda, dos anos 1961 e 1971. Então, material aí produzido pelo professor Daniel Araújo Reis Filho, pelo Jair Ferreira de Sá. E o que eles fazem nesse livro? Eles consolidam ali os escritos da esquerda armada, escritos das organizações de esquerda armada, produzidos ao longo da década de 60, e que já apontam ali de forma muito clara quais eram os objetivos, quais eram as intenções. E quais eram as intenções, resumidamente, instaurar uma ditadura do proletariado. Tá? Então, não era lutar pela democracia. Essa narrativa ela vai ser construída só depois, lá no final do regime militar, depois que a luta armada fracassou. Mas foi a narrativa que acabou sendo assim, disseminada, né, nos livros didáticos. Como dizia José Murilo de Carvalho, assim é feita a história. Né? Nós temos muitas opções, muitas narrativas, uma delas é a que vai predominar. Pois bem, em 62 já a gente encontra os primeiros campos de guerrilha, né, em Indianópolis, ali interior de Goiás. Então a gente tem ali provas concretas do financiamento de Cuba na luta armada do Brasil. E esse trabalho, isso aqui não é exatamente uma novidade, né, é apenas um assunto menos difundido. A gente tem em março de 64 ainda, né? Antes do 31 de março, a gente tem os primeiros militantes do PCdoB, esse mesmo partido atual aí, o PCdoB, a gente tem militantes desse partido enviados para treinar na China, tá? Para quê? Para implantar aqui no Brasil o que teria sido lá a Revolução Chinesa, né? Então, temos militantes sendo enviados para Cuba, militantes sendo enviados para a China, e na China foram recebidos pelo Mao Tse-tung, um dos maiores genocidas da história. E é curioso, Fernanda, que quando os militares decretam o AI-5, né, o famigerado AI-5, em 13 de dezembro de 1968, o sentimento da esquerda armada naquele momento foi de vitória, como se aquilo representasse assim, uma agonia do capitalismo, né? Então isso é uma coisa que, quando eu me deparei com essa informação, eu fiquei muito surpreso. Quem disseminou essa informação foi o Marighella, né, o grande ideólogo da esquerda armada, e nunca é demais lembrar que para o Marighella o terrorismo ele era uma ferramenta da qual toda a esquerda armada deveria se orgulhar. Então essa discussão ela não é rara, né? Poxa, foi terrorismo, não foi? Olha, o maior ideólogo da luta armada, ele defendia que sim, o que estava acontecendo ali eram atos de terrorismos e assim foi, né? Assim foi feita a história, embora não seja essa a história que tenha chegado até nós aqui hoje. Entendi, realmente, né, é algo muito complexo e que a gente vai pesquisando, vai descobrindo mais coisas, né? E tem vários livros, como você falou, que complementam, né, todo esse período. E Juan, em tempos de revisão histórica e reinterpretações políticas, qual que é a importância de revisitar toda essa história de uma forma mais embasada e sem viés ideológicos? Fernanda, não existe fórmula mágica. Estamos mais do que nunca, né, na era da informação, ou era da seleção da informação para alguns. É informação demais e é preciso selecionar. Então temos tudo ao nosso alcance. Temos aí jornais, temos documentos históricos na Biblioteca Nacional digitalizados. O mundo ao alcance de um clique. Em contrapartida, nunca estivemos tão cercados, né, por muros político-ideológicos, que nada mais são do que os algoritmos das redes sociais, que acabam filtrando as informações que são convenientes, que não são convenientes. Então, é necessário uma postura ativa, vamos colocar assim, né? Ativa, no sentido de que eu preciso estar disposto a ouvir o outro lado. E o fato é que
essa palavra, né, revisionismo histórico, o revisionismo ela tem uma carga pejorativa, só que o revisionismo ele é necessário. O revisionismo é bem-vindo na medida em que novas informações surgem. O passado ele permanece em construção, principalmente o passado recente. E para citar um exemplo aqui, nós temos um livro chamado 1964, O Elo Perdido. Recentemente, pesquisadores amadores adentraram o serviço de inteligência da Tchecoslováquia e constataram que a participação da União Soviética no contexto de março de 64, no Brasil, ela é muito maior do que os historiadores costumavam acentuar, né? Então, poxa, bravo, isso aqui, coragem. Adentraram, encontraram documentos, provaram, tragam isso para o pacote, trouxeram. A partir de agora não há mais desculpa, não dá mais para ficar dizendo que 31 de março de 64 se resume aos Estados Unidos, entendeu? Então o revisionismo ele é importante nesse sentido. E agora, assim, compartilhando uma experiência pessoal, né, quanto à forma como o leitor pode se proteger. Ele vai ter que assumir a sua postura ativa perante ao excesso de informações e fazer o confrontamento das informações. E para fazer esse confrontamento, ele vai ter que ouvir o outro lado, digamos assim, né? Durante a faculdade, muito me incomodava o discurso nas ciências humanas, principalmente, segundo o qual não existe história imparcial. Né? Isso me incomodava. Poxa, como assim não existe história imparcial? Então, isso aqui não é uma ciência. Né? Então, o que se diz é que, sendo as ciências humanas, né, humanas, subjetivas, sendo o pesquisador parte do processo de pesquisa, é natural que hajam ali as especificidades, né? E o que eu acabei percebendo na prática, quando eu fui construir o meu livro, dispor os capítulos, selecionar as informações e organizá-las de uma forma lógica, eu percebi que eu precisei selecionar, eu precisei fazer escolhas, eu precisei enfatizar alguns temas em detrimento de outros, e é nisso que consiste a parcialidade do historiador. Por mais que ele tenha ali a honestidade intelectual, e ele deve ter, ele precisou fazer escolhas. É que nem você pegar assim um livro do Coronel Ustra sobre o assunto e pegar um livro do Hélio Gaspari. Você vai ver o mesmo tema, e agora eu vou citar um fato concreto, um determinado caso onde um guerrilheiro foi deixado para morrer pela sua organização clandestina armada ali, e os militares acolheram esse guerrilheiro, salvaram a vida dele, e ele começou a ajudar os militares a encontrar os demais, né? Enfim, então nem tudo se resume à tortura no interrogatório. Então, houve uma contribuição espontânea. O Coronel Ustra cita esse caso ao longo de um capítulo inteiro. O Hélio Gaspari cita esse caso ao longo de um parágrafo. Então, perceba que é aqui que mora as intencionalidades, né? O destaque que o escritor vai dar a determinado assunto mostra já a parcialidade. A boa notícia é que o leitor, sabendo disso, sabendo que não existe história imparcial, ele fique à vontade para ir ouvir o outro lado, ouvir a fonte que contradiz aquela fonte que ele acabou de estudar. Então é isso, assim, é o que eu adotei para minha vida e é o que transmitirei aos meus filhos. Entendi, realmente precisa fazer todo esse confronto, né, dessas informações, escutar o outro lado também, né, como você falou na sua resposta. E Juan, para quem que você recomenda essa leitura do seu livro? Apenas para estudiosos da história ou para qualquer pessoa interessada na política do Brasil? Eu recomendo o meu livro para qualquer pessoa interessada na política do Brasil, para amantes de história, de ciências humanas. Inicialmente, como eu detectei uma lacuna no meu ambiente, na história da minha instituição, e sendo o meu livro um trabalho pessoal que atende às minhas próprias demandas, minhas próprias perguntas, inicialmente eu enxergava o meu trabalho como um trabalho para colegas, ou seja, para militares. Eu pensei, puxa, há algo sobre a instituição de vocês que vocês não sabem, e eu posso contar. Então, no primeiro momento, eu enxerguei dessa forma, né, o meu próprio trabalho, só que ele acabou ganhando vida, eu acabei adentrando territórios que eu não imaginava adentrar, e meu entendimento hoje é que, assim, se tratando de história de longa duração do Exército, eu olho para a minha estante, olho para os meus livros, olho para as diversas fontes que eu consultei para que meu trabalho pudesse existir, né? Elas estão todas referenciadas no meu livro, são mais de 100 fontes bibliográficas, são memórias, diários, livros, pesquisas, fontes primárias, enfim. E eu olho esses materiais e eu confesso que eu sinto um certo orgulho do meu livro, porque se 10 anos atrás eu tivesse recebido meu livro em mãos, esse livro que acabou de sair do forno aqui, que vai ser distribuído a partir de 31 de março,
eu confesso que eu não precisaria escrevê-lo, porque ele responde as minhas perguntas, tá? As minhas perguntas enquanto militar, as minhas perguntas enquanto historiador, as minhas perguntas enquanto contribuinte que financia, né, as Forças Armadas, que são um braço de Estado, né, alimentadas com dinheiro público. Então, aqui tem assuntos políticos, a gente tem a história do Brasil, a gente tem o Brasil colonial, a gente tem ali a formação militar do Brasil colonial, a união de diferentes etnias, uma união, sim, feita a suor, sangue e sacrifício, mas ainda assim uma união. Isso constitui o Brasil, né? Etnias que combatiam, cada uma a seu modo. Nós temos os indígenas que lutavam entre si, até chegar, né, o português, também oriundo de um conflito, de um ambiente de conflitos, né? Portugal havia passado pela Reconquista, então a gente tem esse mesmo português se aliando aos indígenas, ora aliados, ora em confronto, posteriormente se unem na Batalha de Guararapes, que para o exército é o seu próprio nascimento, né? A gente tem o africano lamentavelmente trazido cativo da África, mas traz consigo, né, suas tradições guerreiras manifestadas aqui na forma de quilombos. Então, assim, a nossa história, a história do Brasil, ela é fascinante, ela é triste e ela é fascinante. Então, eu acredito que um pouco desse fascínio pela nossa história, ele acabou assim transmitido nessas páginas, né? Além de tudo isso, tem o contexto político contemporâneo, a tal da guerra cultural, as narrativas, os conflitos. O ouvinte, o leitor, ele poderá olhar para o presente e com certeza ele já fez essa pergunta: poxa, como isso será retratado nas aulas de história? O nosso presente, ele é complexo, ele é muito complexo. Como ele será retratado? Pois bem, 64 traz muitas semelhanças com o nosso contemporâneo. Com certeza um momento onde as pessoas se olharam e perguntaram: nossa, como isso será contado nas aulas de história? Nós aqui do presente sabemos como 64 é contada, mas o fato é que naquele momento, né, 60 anos atrás, havia muitas hipóteses de como poderia ser contado. Sim, o ano de 1964 ele traz diversas semelhanças e quando eu realizei a leitura do livro, né, a gente não percebe assim, sem estar com o livro histórico, né? Mas tem muitas semelhanças mesmo. E eu também recomendaria a leitura, né, para qualquer pessoa interessada dentro da política do Brasil, porque é uma leitura extremamente fácil, né, de entender, de você querer pesquisar mais sobre, né? Não tive problema nenhum como leitora em estar fazendo essa leitura. E também foi uma leitura que eu marquei bastante. Eu adoro fazer marcações de livros, mas esse livro eu acabei marcando, eu acho que até por demais. E para a gente encerrar, Juan, você pensa em escrever outro livro ou outros livros no futuro? Tem algum tema que você gostaria de explorar? Sabe que eu tenho recebido muito essa pergunta, Fernanda. Existe um único tema sobre o qual eu gostaria de escrever. Esse tema, naturalmente, né? Eu acho que as perguntas anteriores e as respostas já deram pistas, é a nossa história presente, isso que está se desenvolvendo nesse momento aqui no Brasil. No entanto, isso é presente e a matéria-prima do historiador é o passado. Então, eu preciso que esse nosso presente se torne passado, e para isso eu vou precisar, naturalmente, que o tempo passe, né, que aquelas informações nas subcamadas, né, nos bastidores, que elas venham à tona. Não tem como a gente saber o que está acontecendo ainda, acredite. As pessoas, entre 1 de março de 1964, não tinham todas as informações, não dispunham das informações necessárias para fazer a avaliação correta. Tá? Muito menos em relação ao desfecho, né, a forma como findariam os 21 anos de regime militar. Então, posso dizer que 90% daquelas pessoas, inclusive os próprios militares, acreditavam que seria um governo de transição. Até mesmo aqueles poucos que sabiam que não seria, não imaginavam que seria 21 anos. Então, assim, eu posso colocar como quase uma unanimidade entre os militares que avaliam o período, né, sob o retrovisor da história, que foi um erro ter permanecido 21 anos. Tá? Os militares, e aqui eu me refiro a esses militares, personagens históricos, né, que empreenderam esse movimento, que vivenciaram ele. Quando você acessa as biografias, você percebe que sim, eles entendem isso como um erro. Então, esse presente, né, os bastidores da nossa política, eles são intrigantes. Eles me interessam, no entanto, é preciso que o tempo passe, que os inquéritos sejam concluídos, que as memórias sejam reveladas, e aí, quem sabe, daqui a uns 10 anos, se for interesse do leitor, né, que as pessoas gostarem do meu livro e enfim, me trouxerem feedbacks parecidos com esse, como, como tu está me trazendo aqui, que está me deixando muito feliz, inclusive, com certeza eu vou escrever esse segundo livro, dando continuidade a essa temática, né, porque não deixa de ser uma continuidade.
Ah, muito bom. Estou muito curiosa para a sua próxima obra, né? Eu acredito que seja muito interessante também como foi a leitura desta, né? Eu aproveitei bastante de verdade. Deixo aqui a minha indicação. E pretendo reler ela um pouquinho mais para frente, né? Fiz várias anotações e eu gosto depois de fazer a leitura com as anotações, né? Justamente para pegar alguns pontos, né? E se aprofundar um pouquinho mais. Juan, eu queria agradecer demais a sua presença aqui no nosso podcast. Muito obrigada pela sua participação. E novamente agradeço a oportunidade de conhecer mais sobre o seu livro. Queria agradecer também a todos os nossos ouvintes que nos acompanham aqui no Spotify. E se você gostou do autor, todas as informações já estão disponíveis aqui mesmo na própria descrição do episódio. É só você clicar que será direcionado ou direcionada para as redes sociais do autor e conhecer mais sobre o trabalho dele. E Juan, eu deixo aqui um espaço para você realizar todas as suas considerações finais, os seus agradecimentos. Pode ficar à vontade. Eu desejo muito sucesso na sua carreira. Um abraço e até a próxima! Maravilha, Fernanda. Agradeço a ti primeiro pela oportunidade, né? Oportunidade incrível aqui, estar participando do podcast. Agradeço aos ouvintes e me coloco à disposição a todos aqueles interessados em mais informações acerca da obra. Eu sou definitivamente uma pessoa interessada nesse assunto, quero aprender, quero discutir. E a minha página no YouTube, no Instagram, ela fica à disposição, então, para que possamos dar continuidade a esse assunto tão fascinante, tão incrível, tão complexo, que me levou, né, a escrever essa obra. E mais uma vez, Fernanda, muito obrigado, tá? Parabéns pelo excelente trabalho e até a próxima. Um grande abraço.